Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e olha só quem voltou aqui para os testes da GTX 1060 de 3 GB. Eu trouxe teste dessa placa há muitos anos atrás, aqui acredito que em 2017 ali mais ou menos. Esse aqui é o modelo Mini TX da Gigabyte com uma única fan que eu uso no meu PC Mini TX, que já tem a montagem, tem uma série de vídeos aqui no canal, vocês podem acompanhar clicando no link que está aparecendo aqui em cima e no seu YouTube. Essa é uma placa de vídeo que ainda roda bem, embora tenha essa limitação de ter 3 GB de VRAM, isso era uma polêmica lá no passado, pô, 3 GB é muito pouco, será que roda bem ou não? Conforme o passar dos anos, a proposta do teste é justamente essa. Eu ver como é que essa placa está rodando em jogos mais recentes de 2020 e 2021 com essa quantidade de VRAM, já que você tem a versão de 6 GB, que era mais cara, e essa placa acabava sendo a opção de muitas pessoas aqui no Brasil, tá certo? Pessoal, o que está acontecendo hoje no nosso mercado? Vocês sabem, está faltando placa, e essas placas voltaram a aparecer em massa lá na China, no AliExpress. 1060 de 3 GB, acredito que por dois motivos. O primeiro, ainda é uma placa muito popular para games, então é claro que eles vão colocar uma placa que vai ter um potencial de venda maior. Se você olha a Steam, qual é a placa de vídeo mais usada? A GTX 1060. Eles não colocam se é de 6 ou a de 3, deixam as duas ali. Ainda assim, há mais de 5 anos, nós temos aqui uma placa com 5 anos de vida, né? Muito popular na Steam, que é uma grande plataforma de jogos. E o segundo motivo, que eu acredito que seja o principal, porque essas placas voltaram a aparecer, né, ali na China, é porque uma placa de 3 GB ela acaba ficando limitada na mineração do Ethereum. O Ethereum, há um tempo atrás, passou a exigir placas de 4 GB por conta do seu arquivo DEG, então essas placas elas acabaram ficando de lado para esse propósito, enquanto que as placas de 6 e 8 GB continuaram a ter esse foco. Isso fez com que aparecessem muitos modelos e muitas pessoas têm optado por essa placa como uma alternativa para jogar alguns games, e eu quero ver hoje como essa placa está rodando. Bora lá conferir. Então essa aqui é a bancada de testes, Ryzen 5 3600, um CPU Zen 2 com 6 núcleos 12 threads, é bastante popular no mercado, junto com 16 GB de RAM, Dual Channel 3000 MHz, que é uma configuração também muito legal, para deixar o sistema com bastante sobra, estável, né? O Dual Channel ajuda nisso também. A placa de vídeo, modelo da Gigabyte, Mini TX, lançada aqui em 2016, como vocês estão vendo, já tem mais de 5 anos, com último driver, nada muito a comentar, não tem suporte a Resizable Bar. Vamos começar aqui no jogo que é bastante pesado para GPU e para a memória RAM da GPU no caso. Isso faz com que esse aqui seja um dos jogos que acabam limitando as pessoas com placas mais simples, placas de 2 e placas de 3 GB, começam a ficar complicadas para ficar no Full HD. Vocês estão vendo aqui Resident Evil Village, lançado em 2021, estou rodando em Full HD, com as coisas desligadas. Aqui o Fidelity FX 1.0 dá suporte teoricamente para essa placa, mas estava travando, então não vou nem mexer com ele, tá? Fidelity FX habilitado para tentar aumentar um pouquinho a imagem. Vocês estão vendo que a VRAM aqui, ó, já está ultrapassando o que tem na placa. É bom evitar ultrapassar muito, porque você pode trazer instabilidades. Ultrapassar um pouco não tem problema, porque ele vai alocar na própria memória RAM do sistema, tá? Então nós temos aqui as configurações bem baixas, cara. Daria para colocar uma configuração mais pesada? Daria. Mas, pessoal, infelizmente a gente tem uma placa com 3 GB e já está passando do limite, né? O que acontece quando você tem pouca VRAM? O sistema vai alocar na memória RAM. Quando a quantidade é baixa, não tem problema, tá? Mas é bom evitar, porque conforme você vai passando as horas jogando, você pode ter stutters, travamentos, instabilidades. Então o ideal é você manter como eu estou mantendo ali, ó, usando 2131, tudo bem que é uma configuração, é um lugar bem leve, né? Então não pesa muito, mas realmente, pessoal, placas de 2 GB como uma 1050 ou placas de 3 GB como é o caso dessa, acabam ficando limitadas em jogos que precisam de muita VRAM, mas tem casos e casos, tem situações que você pode reduzir os gráficos, caramba, tô apertando o botão errado, você pode reduzir os gráficos e tentar ir mantendo isso, tá? Estamos falando de um jogo lançado 5 anos quase após essa placa, então ela não está saindo mal, tá? Tá rodando com FPS bem alto, mas é aqui, numa cena fechada. A gente vai para uma cena aberta agora,
E aí a gente vê que as coisas começam a ficar mais complicadas, tá? Observa que a memória RAM está subindo ali. Por que a RAM está subindo? Ó, você vê que aqui o FPS já deu uma caída, ok. A RAM está subindo tanto por necessidade do próprio game, mas também porque a VRAM já está extrapolada. Por mais que não está mostrando os 3000 ali ainda, as coisas já estão sendo alocadas na memória RAM. Então vai subindo ali, tá? O ideal é a gente evitar, mas como vocês estão vendo aqui está bem estável, né? O frame time está bem lisinho. Então dá para vocês jogar Resident Evil Village com uma 1060 de 3 GB, tá? É importante ressaltar para vocês, pessoal, eu tenho visto vídeos da galera, né, trazendo aí as 1100 de 3 GB da China aqui para o Brasil. É importante que vocês tomem cuidado com coisas usadas, veja a procedência, né? É claro que comprar coisa da China é complicado, saber a procedência, mas é bom tomar esse cuidado, tá? Porque a gente não sabe o desgaste da placa, uma placa de mais de 5 anos, né? Então cada um tem que tomar o seu cuidado. Você tá vendo que aqui, ó, olha lá, o FPS já deu uma queda, mas ainda está mantendo acima de 60, que é uma coisa boa, tá? Dentro dessa configuração. Foi por isso que eu deixei as coisas ali bem baixas, pessoal. Eu poderia simplesmente colocar mais coisas no alto, né? Mas quando a gente chega em cenas assim, ó, olha só essa daqui, ó. Essa cena pesa, tem muita coisa acontecendo aqui, ó. A iluminação, sombras, tesselação. Então eu quero evitar ficar oscilando o FPS abaixo de 60, mas é aquilo, cada um. Eu posso simplesmente falar, cara, eu vou rodar no perfil 30 quadros, que é uma coisa jogável, quando você está, por exemplo, num controle, né? E aí você escolhe da forma como você preferir rodar. Da forma como eu configurei, você tem uma margem legal, tá? Lucas, eu quero aumentar o FPS em cenas mais pesadas, o que eu faço? Você pode vir aqui nas configurações, tem coisas, por exemplo, como o tipo da imagem, que é o modo de renderização, você põe entrelaçado, ele reduz um pouco o visual, só que você vai estar com o FPS lá em cima. Isso permite que você ajuste outras coisas, como a sombra, texturas, enfim. Mas esse modo aqui você percebe que dá uma capada na imagem, né? Enfim, então só estou mostrando para vocês saberem que é uma coisa que dá para ser feita, tá? E aí se você fala assim, Lucas, beleza, eu queria ver algo um pouco mais bonito aqui, o que você me recomendaria, tá? A gente pode subir um pouquinho as texturas para cá, o anisotrópico no máximo, malha, médio, vamos subir um pouco as coisas, oclusão ambiental, cacau, reflexo espaço-tela sim, iluminação volumétrica baixa, vamos ligar todas sombras deixando baixo, sombras no médio, vamos ver o que vai dar, sombras de contato ligado, bloom ligado, lens flare ligado, profundidade de campo ligado, e assim concluímos aqui a nossa configuração, tá? Vamos então ver como é que ficou. Ó, então, para quem vai rodar naquele preset 30 quadros, ó, 47 está sobrando, então você está aqui no meio termo, que é entre 30 e 60. Focamos no gráfico, estamos com gráficos mais bonitos, mas você vê que a RAM tá lá nas alturas, cara. Olha lá a RAM. E aí, isso sim pode causar dificuldades aqui, tá? Vamos matar o bicho lá na PQP. Tomou lá. Ó, o outro vindo. Vai tomar também. Ó, o outro vindo. Olha lá, travou. Olha lá. O jogo travou. É exatamente isso que eu tô falando pra vocês. Ó, forçamos demais. A memória RAM tá lá em 9500. O jogo simplesmente crashou. Era melhor ter ficado da forma que a gente estava mesmo. Aí, ó. 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 Olha lá. O jogo tá travado. Vamos agora fazer o teste em Assassin's Creed Valhalla, que é o game mais recente da franquia, lançado aí em 2020, rodando aqui com FPS acima de 60. E já extrapolando um pouco a VRAM, sim. Vocês estão vendo ali, ó, 9.870 de memória RAM, né? E 2.825. Não se engane, porque ele realmente está precisando de mais VRAM do que a placa tem. A gente pode ver pelas próprias configurações gráficas aqui do jogo, rodando em Full HD. Eu estou ultrapassando um pouquinho, tá? Não chega a ser muita coisa, mas estou passando um pouco. Como eu configurei aqui então, anti-serrilhamento no baixo, quase tudo no médio.
tá? E a profundidade de campo no baixo. Tem coisas que pesam mais da VRAM, como as texturas do ambiente, ó, do médio para o alto, para vocês terem ideia. Esse aqui vai para 4.300, então eu deixo no médio. Tipo, poderia colocar baixo, mas sei lá, cara, ó, fica, tá vendo? Fica meio zoado no baixo, então eu deixei no médio. As sombras, nuvens volumétricas e água pesam bastante no jogo também, coloquei no médio. E essa foi uma configuração legal que eu encontrei aqui para essa placa, onde a gente tem uma taxa de quadros próximo de 60, com um visual minimamente decente, né? E mais uma vez conseguindo rodar com uma placa com 3 GB de memória, que tinha então a metade da VRAM da sua irmã maior, 1060 de 6 GB, e menos da metade em relação a uma 570 de 8 GB ou uma 580 de 8 GB. Então nessa época realmente a VRAM dessa placa veio bem abaixo de outras placas do mercado, mas dava para jogar e continua dando para jogar, sabendo ajustar as configurações do jogo para o que a sua placa tem a oferecer, tá? Como ela era mais barata na época, era uma escolha de muitas pessoas. E mesmo um jogo mais recente a gente consegue jogar compreendendo que na falta da VRAM vai alocar na memória RAM, então você precisa ter uma RAM extra no seu sistema, né? 16 GB de RAM hoje já é o recomendado, então estamos dentro dos 16 GB de uma forma bem tranquila. Vamos estar aqui em Cambridge, vamos pegar um cavalo e fazer uma rodada. Enquanto isso vocês acompanham todas as estatísticas ali na parte de cima. A placa permanece com uma boa temperatura, é um chip frio, já faz muito tempo que eu não limpo essa placa, né? Eu acho que faz uns 3 anos talvez que eu não desmonto ela. Mesmo assim está com uma boa temperatura, né? Tenho usado no meu PC Mini TX, fica bem apertado ali dentro, né? Ok. O CPU também muito frio, com um clock ali razoável, né? Ele não chega a alcançar o boost máximo dele, isso foi melhorado no Zen 3. Mas enfim, o foco aqui é falar sobre a placa de vídeo. Então, esse aqui é um game, pessoal, que acaba exigindo menos do processador, como os outros Assassin's Creed. Vocês observam aí a utilização do processador, né? Realmente, deu uma olhada mesmo em uma cena mais externa assim, né? Vendo tudo do alto, ó, o uso do CPU é bem tranquilo por aqui, tá? Então, opa, apertei o botão errado. Então acaba tendo um foco, consequentemente, mais na placa de vídeo. Full HD ainda é a resolução mais popular, mesmo anos após o lançamento dessa placa ainda conseguimos rodar esse game, tá? Uma coisa legal de comentar com vocês, como a 1100 é a placa mais popular da Steam, queiram ou não, os desenvolvedores de jogos acabam tendo isso como um parâmetro. Eles vão olhar para o mercado e falar: quais são as placas que as pessoas têm? 1060 é a mais popular? Pô, vamos desenvolver um jogo que, ao mínimo, né, no requisito mínimo, rode numa 1060. É claro que tem jogos e jogos, tem jogos mais leves e jogos mais pesados, mas isso ainda é um bom sinal. A gente tem placas mais novas, como uma 2060, chegando ali no top 3, top 4, não lembro agora a posição que ela está. Mas placas antigas ainda continuam lá por vários fatores, por exemplo, a escassez, o preço, né? Hoje uma 2060 está muito cara, mesmo no lançamento dela, você achava por R$ 2.000, R$ 1.800 aqui no Brasil. Eu pensei que fosse mais rasinhos aqui. Então assim, hoje em dia está muito complicado comprar placa, as pessoas estão mantendo placas antigas ou comprando usada, né? Seja na China, seja no Brasil, e isso faz com que essas placas continuem sendo usadas, cara. Deixa eu dar a volta aqui. Então você vê que em certos momentos cai um pouco FPS para cerca de 47, 50 quadros, dá umas oscilações ali. Cara, é um lobo, cara, sai fora, lobo, sai, lobo. É uns micro stutters ali, mas nada que esteja incomodando. É o tempo do quadro tá dando uma oscilada, né? Tem vários lobos aqui, eu saio daqui de perto, cara.
Então dá para rodar. Esse tipo de jogo, eu mesmo no meu ITX rodava 30 quadros travado. Eu encontrava mais estabilidade sim com essa placa e um Ryzen 5 1600. Na época eu rodava o Odyssey, né? Então o Odyssey é mais complicado para CPU, por isso que eu travava 30 já para evitar qualquer tipo de problema. Tá? Enfim, pessoal, nós temos aqui mais um game então que dá para rodar com a 1060 de 3 GB. Compreendendo as limitações, vamos aí para mais um teste. Vamos agora aqui para Red Dead Redemption 2, um clássico aí dos PCs, né, lançado em 2019, então alguns anos após o lançamento dessa placa. E a gente ainda consegue ter um frame rate razoável, 55, embora sim com os gráficos bem simples, estou vendo pela água aqui, né, pelas texturas e vegetação, mas pelo menos dá para jogar. Então o cara que comprou essa placa lá em 2016, 2017, anos depois, continua conseguindo jogar, cara. Eu queria roubar o trem. Deixa eu ver se eu consigo encontrar ele ali. Olha lá o trem lá, ó. Deixa eu cruzar o caminho dele aqui que eu vou pegar esse trem pra mim. Então, deixa eu ver se é por aqui. Ali, ali no trem tá aqui, ó. E aí, trem? Deixa eu mostrar para vocês as configurações que eu estou rodando. Coisa bem simples, ó. Full HD, texturas médio. Esse jogo não deixa você passar da VRAM da placa, que de uma certa forma é uma coisa boa. Assim você não tem surpresas. Então olha só, não consigo pôr textura no Ultra, por exemplo. Ele não deixa, tá? Opa, peraí, não. Vou voltar para texturas no médio. Então, muitas coisas no baixo, a maioria das coisas no baixo, tá? Então os gráficos ficam bem simples, mas pelo menos a gente consegue um frame rate ali próximo de 60, tá? Embora se não me engano agora, 54, 53. Eu, na verdade, rodaria com gráficos mais bonitos, focando nisso, né? Não no FPS, mas sim em gráficos. Então bora. E aí, tio? Ô tio, presta o trem aí, tio. Presta o trem aí, tio. Bora? Tchau. O cavalo vai seguindo ali, cara. Toca o sino. Blim, 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 blim. Entrando aqui na maior cidade do game, dentro do meu novo trem que eu consegui fruto do meu esforço. Arrumando muita confusão aqui, que os caras já estão tudo atrás de mim ali dentro do trem, ó. Porque eles não conseguem chegar nessa parte aqui, então eu tô bem sossegado. Tá? Então ele fica no limite do VRAM da placa, aos 3021. Boa estabilidade, frame rate ok. Como o jogo tem um foco em gráficos, eu, Lucas, particularmente, preferiria aumentar os gráficos, rodar o game num controle, que a 30 quadros não é ruim, tá? As pessoas estão acostumadas a isso no controle. Mas é aquilo, o PC você tem essa liberdade, né, de fazer o que você achar melhor. Essa é a beleza do PC. Oh, rapaz. Tô sendo atropelado aqui, cara. Agora arrumei confusão com todo mundo aqui na cidade, cara. Olha isso. Ah, cara, quer saber? Então toma. Aqui o chapéu do maluco. Rodando com um frame rate ok. Tem uns cachorros aí correndo. Certo? Agora... Vem aqui, tio. Ó, o cavalo me bateu, cara. Eu peguei esse cavalo. Agora, como eu iria configurar o game? Com as configurações lá do canal Hardware Unboxed. Eu vou colocar aqui e a gente já volta aí. Ó, são essas configurações aqui, pessoal, do canal Hardware Unboxed, com várias coisas no alto, algumas coisas no ultra, tá? Prioriza então gráficos.
Mas não dá para usar texturas no Ultra, então tem que reduzir para texturas no alto para ficar dentro da VRAM. O jogo vai pedir para reiniciar, eu volto a testar aí para vocês. Voltando aqui então, pessoal, agora com os gráficos alterados, a gente fica ali em 41 quadros, ou seja, com bastante sobra para você se manter 130 e o jogo está bem mais bonito, cara. Tudo você possa ver aqui, ó. Textura, sombra, vegetação, densidade. É dessa forma que eu rodaria com essa placa, tá? A gente está indo dentro dos 3 GB dela. E aí você poderia fazer o que você achar melhor aqui, que é tanto colocar com o FPS travado em 30, quanto deixar solto assim, né? Aí você escolhe. Mas de fato, a placa de vídeo aguenta o Red Dead. Você tem como escolher rodar em 40 com gráficos bonitos, como eu coloquei aqui, ou em 55, 60 com os gráficos no mínimo. O legal do PC é justamente isso, é você poder escolher como você quer rodar, tá? Então ainda assim conseguimos manter dentro dos 3 GB, rodando um game lançado muitos anos após o lançamento original dessa placa. E para fechar aqui a nossa gameplay, pessoal, eu vou testar agora Call of Duty Warzone, que é um jogo bastante popular nos dias atuais, né, com foco em multiplayer. Eu ia testar também a gente vai mobilizar daqui a pouco. Sai, cara. Eu ia fazer também o teste em Flight Simulator, só que por algum motivo, depois de uma atualização que teve, ele não abre o jogo nesse Steam mais. Eu achei muito estranho, tá? Ia ser legal testar lá, porque é um jogo que, queira ou não, também usa muita VRAM. Nossa, que eu mesmo, não vi o cara ali antes, né? Então usa bastante VRAM, um jogo simulador de voo. Uma pena que eu não consegui testar o simulador. Eu vou ali em Nova York, mas vamos aqui rodar. Nossa, eu tô muito vezes, cara. Deixa eu mostrar pra vocês como é que eu estou rodando aqui, pessoal. Eu não tenho conseguido jogar esse jogo aqui, tá? Full HD, resolução nativa, e a forma como o jogo configurou automaticamente. Então, baixo, baixo, normal, tá? Eu desliguei aqui o cache, depois eu vou habilitar para aumentar a taxa de quadros quando a gente focar em FPS, tá? Então, vocês estão vendo que usa muita RAM o jogo, dá 2.500 de RAM, é absurdo, cara. A placa de vídeo tá ali no seu talo, né? Essa cena do helicóptero é bem pesada mesmo, tá ali 30 quadros, né? A gente vai ver ali na hora do vamos ver mesmo o que vai rolar, tá? Então eu testei diferentes engines aqui para vocês, para mostrar como anda a placa de vídeo, para quem quer um norte, né? Quer saber como é que ela está rodando. A gente enfrenta algumas limitações dependendo do jogo e da configuração gráfica por conta da VRAM. E não só por conta da VRAM, mas também por conta do chip gráfico, tá? Porque já é uma GPU antiga, de 5 anos, embora ainda é muito popular, não deixa de ser, né, de uma certa forma antiga, tá? Vamos pular aqui. Já vou... Tá caindo um monte de gente comigo aqui, provavelmente já vou tomar logo na cuca. Eu devia ter caído ali em cima, né? Pegado arma. Alvos em ação. Hora de trabalhar. E aí? Eu não vi ninguém aqui ainda, hein? Então a gente consegue rodar com um FPS 60, que é um FPS legal, né? Uma taxa de quadros decente. Vou ver se eu acho alguém pra cá. Ah, vai lavar os caras começaram a me perseguir aqui no jogo. Uma taxa de quadros estável. 2.800 de VRAM, mas possivelmente já passando, porque ali nas configurações gráficas a gente viu que estava acima, né? Pô, tinha caído os caras aqui, né, velho? Mas eu tô fora da zona, então eu tenho que ir pra lá. Eu sigo usando essa placa no meu PC Mini TX em uma TV 4K, pra vocês terem ideia. Só que não roda em 4K, eu rodo numa resolução intermediária. Dependendo do jogo, eu coloco 1440p, dependendo do jogo,
Full HD, né, porque também tem a limitação da placa. E aí nesse caso, 16 GB de RAM é obrigatório, porque ele extrapola muito para a memória RAM da máquina, tá? Embora eu também, como eu falei aqui para vocês, eu evito deixar passar muito da VRAM para não causar problemas, instabilidades, crashes que às vezes acontecem. Soldado inimigo a caminho. Nem todos os jogos sabem lidar com isso. Ó, o cara lá embaixo, ó. Ó. Agora os caras ouviram o barulho, vamos descer lá. Ah, tem dois. Ah, aí lascou. Vamos pro Gulag, pessoal. Eu já vou aproveitar e vou colocar aqui com o gráfico no mínimo, tá? Pra gente fazer um teste mais focado, então. Em frame rate, vamos desligar absolutamente tudo, tá? Vamos ligar os caches, porque isso aqui faz aumentar a renderização de quadros futuros, pelo que eu sei, né? Eles, e, enfim, desligando tudo então, aplicando as configurações. E agora chegou a minha hora do Gulag. Vamos ver se eu consigo recuperar aqui. A luta começou. 90 quadros aqui dentro, né? Isso, Vamos ver. luta, soldado. Ganha aqui e você volta pra E aí? linha de frente. Mas se você Vou pegar esse cara, vou pegar esse cara. Dá um jeito neles ou capture o objetivo. Tá aqui, ó. Pronto, rapaz. Vamos voltar para a nossa partida. Remobilizando sem mais segundas chances, né? Mas para mim eu teria que ter umas 10 chances aqui pra fazer alguma coisa boa. Inimigo acima. Então agora a gente tem um frame rate um pouco mais solto. Vou procurar umas armas por aqui. Uma arma aqui. Só 20 tiros. Inimigo lançou um Vant avançado. A gente está exposto. Então é basicamente isso que a gente consegue. Talvez reduzindo a resolução ou a renderização a gente conseguiria ter um FPS maior. Mas assim a gente consegue ainda um desempenho decente rodando aqui no Call of Duty Warzone. Pessoal, espero que tenham gostado dessa gameplay. Um grande abraço. Muito obrigado pela audiência. E nos vemos em breve em mais vídeos aqui no canal. Valeu!